é o legado da reforma. Então, o que a reforma trouxe, né? Como legado histórico, desdobramento histórico, melhor dizendo, e teológico, tá? Vamos lá. Bom, o legado da reforma. Então, como a gente viu, né? A reforma não foi um movimento exclusivamente religioso dentro da igreja. Por quê? Porque teve importantes ligações com áreas econômicas, políticas e sociais. Havia um valor da reforma que era o seguinte: prosperar para abençoar. Então, assim, você vai trabalhar, era o valor da reforma, né? Dos reformadores. Olha, você vai trabalhar, você vai ganhar o seu dinheiro, mas o seu dinheiro não é para você ficar rico às custas das pessoas, né? E você oprimir pessoas. Na verdade, você vai ganhar o seu dinheiro para repartir e para abençoar outras pessoas. Por isso que as nações protestantes, as pessoas falam, por que prospera? Por que né, acontece algumas coisas que não acontecem em outros lugares? Porque eles têm esse valor de base, né? Então, eu trabalho, eu produzo, eu ganho, né? E eu ajudo outros, né? Eu não olho só para mim, mas eu olho para o próximo, tá? Ela quer, na verdade, gente, você não vai mas eles inventaram isso? Não, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver isso lá. Vocês lembram lá dos textos de Atos, né? Ninguém tinha visto que era propriamente seu, eles tinham tudo em comum. Então, não que eles viviam como a igreja lá de Atos dos Apóstolos, literalmente, mas eles encarnaram o princípio, tá? Encarnaram o princípio de cuidar uns dos outros, tá? Então, não adianta eu me dar bem financeiramente e o meu irmão aqui do lado, não. Né? Meu irmão passa, então eu vou dividir, eu vou abençoar, eu vou dar trabalho para ele, né? Se eu estou prosperando, eu desejo que o meu irmão prospere tanto quanto eu. Então, eu vou ajudá-lo, tá? Eu vou dar educação. Então, vamos falar. Então, ela contribuiu também para o pensamento moderno, né? A crítica ao autoritarismo religioso medieval, ou seja, né, as pessoas eram muito assim, né? Então, a reforma vai trazer assim, olha, vamos, pensar mais amplamente, né? Pensar criticamente, né? Sobre a forma sobre aquilo que a igreja está dizendo. E o apoio, a participação ativa dos fiéis na igreja. Então, não era só o clero, não era só o líder. A gente vê assim, olha, todo mundo pode... Essa questão do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, todo mundo pode ensinar a palavra, não apenas o padre da paróquia, né? Então, se você tem uma pessoa ali que tem esse dom, que tem esse ministério, que ela pode ensinar, que ela pode cuidar dos novos convertidos, que pode ensinar a Bíblia, enfim, todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode ensinar, todo mundo pode pregar a palavra de Deus. Isso, gente, é um valor da reforma. Antes da reforma, isso não podia. Ninguém podia se levantar em nome da igreja da reforma e sair pregando por aí, ia dar ruim. Lembra que eu falei para vocês? Não era, tinha que ter autorização, somente o clero. E muitas vezes esse clero estava até muito mal formado, porque existem relatos de padres daquela época, anterior à reforma, que não tinham basamento, conhecimento bíblico muito baixo. Por quê? Porque a igreja praticava simonia. O que era simonia? A venda de cargos eclesiásticos. Então, olha aqui, se você pagar bem, você pode ser um padre. Entendeu? Sem ter muita formação para isso, ok? Então, olha só, agora com a reforma, não, nós estamos ensinando as escrituras. E quando a gente falava também de tradução da Bíblia, não é que as pessoas podiam ler a Bíblia para cada uma fazer a interpretação que bem quisesse, como infelizmente muita gente acusa, né? Ah, não, pode traduzir a Bíblia para o livro do povo, é o que deu. Ora, cada um nunca foi o valor da reforma que as pessoas interpretassem a seu bel prazer as escrituras. Muito pelo contrário, a gente vê os reformadores o quê? Organizando, ensinando, escrevendo teologicamente, organizando as doutrinas, sabe, ensinando os originais, a gente vê esse cuidado. Então, olha, existe uma interpretação correta, existe uma maneira certa de se estudar a Bíblia, você não pode tirar as coisas da sua cabeça, né? E ainda hoje é assim. A gente não pode subir num púlpito para pregar a palavra de Deus de acordo com fontes da nossa cabeça, né? A gente vai estudar, a gente vai ler, nós vamos estudar a palavra, nós vamos ler bons autores, nós vamos ver comentários bíblicos. Um bom pregador se preocupa com isso, né? De trazer para a sua mensagem, para o seu sermão, além da presença, da unção do Espírito Santo, né? Também o conhecimento, porque nós não podemos pegar a Bíblia e fazer o que a gente quer com ela. Não é um valor da reforma, muito pelo contrário. Infelizmente, muitos
alguns católicos acabam falando assim, traduziu a Bíblia, agora... Não, existe uma regra, existe uma maneira, existe hermenêutica, existe exegese, existem ferramentas para a interpretação bíblica correta e nós temos que buscá-las, que conhecê-las. Mas eu não sou pregadora, não preciso. Precisa também. Você precisa estudar, você precisa conhecer a palavra de Deus, bons autores, bons acompanhamentos, entender o que é a palavra de Deus, para a gente não dizer, interpretar a palavra, dizer que a Bíblia não está querendo dizer. E quem faz isso a gente percebe, porque tanta bobagem que ensina por aí é por causa disso, é má interpretação. As pessoas estão falando de acordo com fontes da sua cabeça, só pode, porque não existe o que a gente chama de ortodoxia, né? Doutrina. Então, isso é muito sério, tá? Exatamente, mas acima de tudo, a reforma veio para mostrar que o Espírito Santo é disponível para todas as pessoas, exatamente, é para todo mundo. Exatamente. Então, o apoio, então, né, a participação ativa dos fiéis nas igrejas, a liderança participativa, a valorização do trabalho honesto. Então, você não precisa se tornar um padre, sabe, para você ser útil nas mãos de Deus, né? Você pode ser uma pessoa, um profissional que trabalhando pode glorificar a Jesus. O seu trabalho glorifica a Deus, né? Se você trabalhar honestamente, acho que Lutero falou assim, olha, você vai ser um sapateiro, vai ser um sapateiro que faça muito bem o seu trabalho e cobre um preço justo por ele. Então, existia essa questão, né, da questão do trabalho, de valorizar o trabalho. A questão, gente, de que tudo que a gente faz é sagrado. Antes, as pessoas entendiam, não, o que faço só de sábado e domingo, o que eu faço em relação à igreja é sagrado. O que eu faço de segunda a sexta não é sagrado. Eu ir para a escola não é sagrado. Eu trabalhar não é sagrado, né? Eu trabalhar em casa, lavar uma louça, cuidar da minha família, trocar a fralda de um bebê. Não, essas coisas não são, não. Tudo é sagrado porque nós vivemos corandeu, que é diante de Deus. Então, a reforma, ela traz essa essência de novo. Então, tudo que você faz é corandel, é diante de Deus, é para a glória de Deus, tá? E isso fortaleceu ideias como liberdade, democracia e justiça social. E a reforma protestante, então, não foi mérito apenas de um homem, né? Temos nesse movimento a união de pensamento e contribuição de vários homens e mulheres que, movidos por Deus e sua palavra, buscaram retornar à fé cristã. Eu mostrei isso para vocês aqui, né? Homens diferentes locais da Europa, né, principalmente, sendo usados por Deus, né? Então não foi só uma pessoa. Deus, ele usa pessoas, né? Ele usa uma comunidade, isso que é lindo, né? E mesmo com diferenças, mesmo às vezes com pensamentos diferentes, eles conseguiram fazer aquilo que era a proposta de Deus, tá? E a reforma acabou sendo um dos fatores, infelizmente, para a Guerra dos 30 Anos na Europa, tá bom? Essa guerra foi uma guerra terrível, morreu muito protestante, morreu muito católico, porque além de questões políticas e econômicas, a questão de religião pesou muito. Então, começou a se perseguir um grupo, perseguia outro. Então, assim, infelizmente, tá? Então, a gente tem um legado, como eu disse para vocês, nem tudo foram flores, tá? Então, existiram protestantes que não entenderam muito bem a mensagem e acabaram partindo aí para a luta armada, tá? E lembrando também, nós não estamos falando de uma sociedade moderna como a nós vivemos hoje, tá? Não tinha ONU, não tinham organizações para mediar conflitos, muitas vezes. Então, assim, a gente está falando de uma outra época, tá? Ser cristão na época da reforma, na sua essência, é a mesma coisa que nós somos hoje, por causa de Jesus. Mas a sociedade era diferente, a cultura era diferente, então a gente também tem que ter, às vezes, um entendimento a respeito disso, tá bom? E o termo protestante vai surgir, sabe de onde? Da divisão na Alemanha. Então, de onde que saiu o termo protestante? A Alemanha, como eu disse para vocês, ela não ficou totalmente protestante. Então, haviam príncipes em regiões que eram católicos e príncipes em regiões que eram protestantes, tá? E aí foi falado o seguinte, olha, quem for protestante, nos lugares que forem, né, nas cidades que forem protestantes, um católico pode ficar lá. Ele pode ser católico onde for território protestante. Não tem problema, porque ele é alemão, ele pode ser, tá? É direito dele, a reforma dizia isso, né? Mas lá no catolicismo, não. Nas áreas católicas, você só pode ser católico. Eles não iam admitir protestantes nas regiões católicas, nas cidades católicas. O que deu? Os príncipes, né, das regiões protestantes protestaram.
em relação a isso. E daí, então, surgiu esse nome aí, resumindo. Né? Então, por isso que a gente fala reforma protestante. Esse protesto, olha, não. Né? É questão de protestar nosso direito de expressarmos a nossa fé, né? De expressarmos aquilo que nós cremos. Somos alemães, moramos nesse país, então a gente não pode ser separado por causa disso, tá? Não temos que mudar de cidade porque vocês não nos aceitam. Então, houve essa questão aí deste protesto, tá bom? E a reforma, então, foi um movimento restaurador de convicções e ênfases do cristianismo original. Então, não foi uma coisa que os reformadores tiraram da cabeça deles. Não, foi um retorno às ênfases do cristianismo original. Aquele cristianismo da igreja de Atos, dos apóstolos, né, dos pais da igreja, que é o que? A salvação pela graça através da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, tá? Outra coisa, o sacrifício suficiente de Cristo. O que Cristo fez é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos acrescentar mais nada. Nós não precisamos fazer boas obras para que a obra de Cristo seja suficiente. O que Cristo fez foi suficiente. Outro valor, a autoridade das escrituras, acima de qualquer pessoa ou qualquer instituição. Então, assim, a Igreja Católica tem a questão, olha, tem o que a Bíblia diz, mas tem o que o Papa diz, e tem o que a tradição diz, e o que o sacramento diz. Né? Sacramento não, mas vamos colocar assim, ó, é a Bíblia, é o Papa e é a tradição. Não. Nenhuma dessas coisas está acima das escrituras. Sola escritura, vou falar daqui a pouco. Então, a autoridade máxima das escrituras, tá bom? Acima de qualquer pessoa ou qualquer instituição. E o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos têm acesso à presença de Deus mediante a obra de Jesus Cristo, tá bem? E com a Bíblia sendo traduzida para a língua do povo, então é a Bíblia que passou a ser traduzida para o alemão, para o inglês, para as outras línguas, né? Então, a promoção da educação se tornou fundamental. Então, as pessoas queriam aprender a ler para ler a Bíblia, né? Então, universidades começaram a ser abertas para educar os novos sacerdotes, né? Para educar os novos pastores, para educar aqueles que iriam pastorear as igrejas, vamos colocar assim, para os novos pastores precisavam ser formados agora, de acordo com esses ensinos reformados. Então, faculdades como, por exemplo, Harvard vai ser uma que foi influenciada, que Harvard vem depois, né? Porque até aqui a gente não tem ainda os Estados Unidos sendo colonizados pelos puritanos. Mas Harvard, Yale, Princeton vão ser faculdades daqui da América, por exemplo, que são influenciadas pela reforma. E outras tantas universidades na Europa que surgiram por conta disso, tá? Para quê? Para a formação de pastores, para a formação de obreiros. Então, se tornou fundamental. As pessoas tinham acesso à Bíblia na sua própria língua. Então, vamos educar as pessoas. E o protestantismo, ele tem isso, né? Antes de eu terminar aqui com os 5 solas, quando a gente estuda, trazendo aqui para a nossa realidade, para o Brasil. Se você estudar como que o protestantismo chegou no Brasil, a partir dos primeiros missionários, eles saíam que nem doido, né? Aqui colocando um exagero meu, mas eles saíam desbravando o Brasil, abrindo igreja, abrir uma igreja e abrir uma escola do lado. Pode ver, via de regra, era isso que acontecia, especialmente os batistas, né? Presbiterianos. Abrir uma igreja aqui, do lado vai abrir uma sala para educar as pessoas, para ensinarem as pessoas a lerem, para elas lerem a Bíblia, para elas se desenvolverem, para elas se educarem, para elas melhorarem suas condições de trabalho, elas melhorarem a sua vida. Então, é um valor, a educação é um valor da reforma protestante, que foi trazido de volta. Tá? Então, no Brasil, a gente vê muito isso. Abrir uma igreja, abrir uma escola do lado. Hoje a gente já não vê tanto, mas na época, né, a partir do final do século XIX, início do século XX, a gente vê isso muito acontecendo aqui. Né? O sertão do Brasil, o interiorzão do Brasil, o interior de São Paulo, sabe? Sendo invadido por igrejas, por missionários que vinham, plantavam a igreja e abriam uma sala de aula. Ia para as tribos indígenas, abriam uma igreja, uma sala e já começava a ensinar a ler e escrever. Ia para o sertão, lá para os sertanejos de Goiás, né, desse interiorzão do Brasil, do Nordeste, abria uma igreja, abria uma sala, né, de aula para ensinar as pessoas a lerem, porque é um valor, a educação é um valor muito importante para quem
é reformado, para quem é protestante, para quem é evangélico, tá? Para nós isso é muito importante. Quantas pessoas eu já conheci, né? Eu venho, como dizem assim, na questão, mas irmãos, muito. Minha mãe tá aí na live, ela vai poder confirmar aí no chat. Quantos irmãos mais velhos que a gente conheceu, que não tiveram oportunidade de ler e escrever, mas que um dia conheceram Jesus e foram atrás de aprender a ler para poder ler a Bíblia, né? Que foram atrás de aprender a ler para poder ler a palavra de Deus, porque tem sede, a palavra de Deus está disponível, eu quero ler, eu quero conhecer. E hoje, né, gente, não tem como não falar. Hoje a gente tem Bíblia em tudo quanto é versão, tudo quanto é tamanho de letra, né? Bíblia com 500 versões no celular e a gente não lê, né? A gente sabe ler, nós somos formados, nós temos faculdades, nós somos, né, enfim, né? Tantas coisas, mas nós não damos o devido valor para a palavra de Deus, nós não lemos, nós não estudamos a palavra de Deus tanto quanto ela deveria ser feita por nós, que temos o privilégio de sermos alfabetizados desde crianças, de sermos instruídos na palavra de Deus, de termos à disposição versões e versões e versões e mais versões da Bíblia para a gente ler, para a gente se deleitar. E a melhor Bíblia, querido, não vem para mim qual que é a melhor Bíblia. A melhor Bíblia, a melhor tradução é aquela que você entende. Não vou falar que, compra essa que é melhor, compra aquela que é melhor. Não. Qual é a que você lê? A melhor Bíblia para você ler é a Bíblia que você lê, a Bíblia que você entende, que a linguagem dela é fácil para você. É essa? Então, vai nessa, tá? Nessas Bíblias, porque é algo, assim, importante, gente. É muito importante, tá? E, para terminar, os 5 solas, né? Que a gente conhece, né? Fala da reforma, todo mundo quer falar dos 5 solas, que é um resumo das principais afirmações dos reformadores, que refutam as doutrinas e os dogmas católicos romanos, mas eles só surgiram a partir do século XX, tá? Para sistematizar, resumir lá quais eram os pilares da reforma. Então, quais são esses 5 solos, tá? Vocês veem camiseta, vem quadro, vem arte, vem um monte de coisa aí. É o sola scriptura, que é somente as escrituras, indica que a inspiração, a autoridade, a suficiência, a infalibilidade e a inerrância das escrituras, tá? Somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da igreja. O Papa e a tradição não possuem o mesmo valor que a Bíblia. Tá bem? Não possuem. Então, inspiração, autoridade, suficiência, infalibilidade e inerrância das escrituras, ok? E ela tem essa autoridade. Outra coisa, sola gratia, ou somente a graça. A salvação é somente pela graça, é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. Ela não pode ser vendida e não pode ser comprada. Sola fide, somente a fé. A justificação é unicamente pela fé em Cristo. E aqui eu vou abrir um parênteses. Se você, crente evangélico, e você não sabe o que é a doutrina da justificação, você precisa aprender. Você precisa entender o que é salvação, justificação, santificação, tá? Porque fazem parte, né? Da obra de Cristo em nós. Então, a justificação é unicamente pela fé em Cristo. E até mesmo essa fé não tem origem no próprio homem, mas a fé, ela é um dom de Deus, conforme eu citei agora Efésios, né, 2:8, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, essa fé, tá? Que vem para a nossa salvação. Solo Cristo, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. Não existe nenhum santo, por mais santo que ele tenha sido, não existe nada, nenhum outro sacrifício, nada, nenhuma outra coisa que nós possamos fazer para termos acesso a Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, tá? É Cristo, somente ele. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. E o soli deu glória, que ele vai resumir, né, todas as demais solas. E o propósito do último é a criação de todas as coisas e da salvação do homem é a glória de Deus. O propósito da criação de todas as coisas, da salvação do homem é a glória de Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. E toda adoração nos céus e na terra pertence somente a
ele. Então, é isso que significam os 5 solas, tá? Não são só palavras bonitinhas, não. Elas têm um significado muito profundo, tá? Então, sole deu glória, somente a Deus. Nenhum homem, nenhuma instituição, nada merece glória a não ser o Senhor. Para quem tem interesse, eu tenho também aqui a bibliografia, tá? Básica que eu usei para montar todo esse conteúdo, anos de estudo e também pesquisas em muitos livros, tá? Depois eu posso passar para vocês se vocês quiserem. Não